Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e nesse vídeo nós vamos falar mais um pouco a respeito de espadas, a respeito da katana, para ser mais exato, né? Bom, a katana é muito conhecida, é uma espada muito famosa pelo mundo, né? E ela se distingue de outras espadas porque ela é uma espada curva, né? Uma espada curva, muito bem trabalhada, geralmente com acabamento finíssimo, chega a ser considerado um trabalho artístico muito valioso, né? Geralmente as katanas artesanais são muito caras, né? Em outros países, em outras regiões do mundo, é comum se observar que são mais comuns espadas retas, né? E aí você pode se perguntar, nossa, por que a katana é curva? O Japão ele copiou as primeiras espadas deles da China, né? O Japão, quando começou a se desenvolver, ele não tinha muita tecnologia em arquitetura, em metalurgia, química e literatura. Então muita coisa era trazida da China para o Japão. E a mesma coisa aconteceu com as espadas, né? Bom, as primeiras espadas do Japão eram muito semelhantes a isso aqui. Inclusive eu tenho até algumas imagens de algumas espadas antigas que nesse período, as espadas japonesas poderiam ser de duas formas, né? Elas poderiam ter lâmina dos dois lados, né? Seriam as ken, né? Espadas, ou poderiam ser shokuto, né? As shokuto eram diferentes porque elas só tinham a fiação em um dos lados, né? Mas aí havia um grande problema, né? Porque eles tentavam copiar as espadas da China, só que o minério que os chineses tinham não era o mesmo minério que é encontrado no arquipélago japonês, né? Então, normalmente se observa que as espadas chinesas são bem finas, elas são até flexíveis, né? E enquanto isso que no Japão, quando eles tentavam fazer uma lâmina tão fina, né, essa lâmina ela quebrava ou entortava. Então a solução que se tinha era fazer uma espada grossa, né? Inclusive, se você observar essas shokuto, essas espadas mais antigas do Japão, elas são muito próximas de uma barra de ferro afiada, né? E aí depois se observa que após um período as espadas japonesas se tornaram curvas, né? Ficaram bem diferentes. Nossa, como que eles passaram disto aqui para isto aqui? Por quê? Né? Talvez até se alguém possa falar que isso se deve ao fato de que uma espada curva corta melhor, né? E isso é a realidade, né? Para vocês, na realidade as duas cortam muito bem, né? Mas essa aqui acaba cortando ligeiramente melhor do que a espada reta, né? E como que isso funciona? Bom, vou mostrar para vocês aqui. Vejam, por exemplo, aqui essa mesa minha, né? Essa superfície. Imagina que isso aqui fosse um peito de um guerreiro, por exemplo, né? A espada reta, ela depende de uma angulação para atingir o alvo com a superfície mínima de contato possível, né? Para que ela produza um corte satisfatório. Caso essa espada venha atingir essa superfície de forma muito paralela, né, dessa forma, a área de contato vai ser toda a lâmina da espada, né? Isso distribui a força numa área muito grande e acaba produzindo um corte muito raso, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma lâmina reta e bater nessa superfície desse jeito, o corte ele vai ser muito superficial, né? Muito bem. Já no caso de uma espada curva, que é o caso da katana, quando você atinge essa superfície, mesmo que você tente acertar ela de forma paralela, você nunca vai conseguir acertar toda a superfície da lâmina. Isso faz com que o ponto de contato da lâmina seja sempre um ponto de tangência dessa curva, da curvatura da espada, né? E geralmente nas espadas se emprega apenas esse primeiro palmo de lâmina aqui para contato, né? Você não luta com a espada a 15 centímetros de distância do seu adversário, você luta de longe, né? Tentando atingir ele
apenas com a extremidade da sua espada, né? E aqui a curvatura, como vocês podem ver, costuma ser um pouco mais acentuada, né? Isso diminui mais ainda o ponto de contato e acaba produzindo um corte muito melhor, né? Mas o fato é que não se passou da espada reta para a espada curva no Japão por conta da qualidade do corte, né? A realidade é que, como eu havia dito, eles tinham poucos recursos, né, de minério de ferro. Eles tinham que fazer espadas que tivessem qualidade, pudessem ser empregadas no campo de batalha, né? E o que ocorre com um aço que não seja tratado? Eu vou mostrar de forma bem prática aqui para vocês. Bem, aqui eu tenho um pedaço de uma espada, né? E não sei se vocês se lembram, num vídeo que eu gravei falando sobre não tocar na lâmina da espada, porque pode enferrujar, pode oxidar, é disso aqui que eu estava falando, né? Pois muito bem. E esse pedaço de lâmina aqui não tem tratamento térmico, né? Ele não tem a têmpera. Eu vou mostrar para vocês como é fácil entortar essa lâmina aqui. Nossa, Luciano, você entortou essa lâmina com a mão? Entortei com a mão, né? O pessoal aí que sempre pergunta a respeito de será que eu compro uma espada em tal loja ou compro de tal vendedor? Lembre-se disso aqui. Talvez eu esteja jogando seu dinheiro fora. Isso aqui, numa batalha, é terrível. Sua espada pode jogar fora, né? E o que acontece? Para garantir que isso não ocorra na sua lâmina, você tem que realizar um tratamento térmico para endurecer o aço, né? O que ocorre? Geralmente se pega aquela lâmina, aquece ela até uma temperatura muito alta, em torno ali de 900 graus, né? Dependendo do material, é claro, e depois se resfria a lâmina em um recipiente com água, né? Ou com óleo, né? O que ocorre com o metal quando você faz um tratamento térmico, que ele tá mole, está macio, né? É que ele dilata, ele se estica, né? E assim como um elástico, quando você estica ele começa a ficar tenso, ele fica mais duro, né? E a mesma coisa acontece com o metal, só que numa escala de dureza muito maior, né? E aí quando você resfria o metal que está muito quente em um recipiente com água, ele não tem tempo para voltar até o formato inicial dele. Então ele vai voltar um pouco e vai parar ali, ele vai continuar rígido, né? E é isso que acontece quando você faz um tratamento térmico de têmpera numa lâmina de aço, né? Mas aí você gera um outro problema, porque quando você faz a têmpera numa lâmina de aço, ela fica muito dura, mas ela fica quebradiça, ela fica muito semelhante a vidro. E aí o que vai acontecer? Se você acertar ela em alguma coisa dura, a sua espada vai quebrar, que nem vidro realmente, né? E aí você tem, por um lado, esse aço sem tratamento, que pode ser entortado com muita facilidade, e por outro lado você tem o aço com tratamento térmico, que é quebradiço, né? Que se bater em alguma coisa ele quebra. Poxa, e agora? O que os japoneses fizeram? Pegaram uma lâmina e falaram, nossa, eu preciso de uma lâmina dura, uma lâmina que aqui ela seja bem rígida e segure o corte, né? E aqui do outro lado ela tem que ser macia para que ela não se quebre, né? Pois afinal de contas, se você tem uma região dura aqui, e se, por exemplo, se ela tem uma rachadura, né? A rachadura vai descendo, né? Se o material todo for duro, essa rachadura vai passar até o outro lado, a espada vai quebrar. Mas se ela chega até um ponto e encontra uma parte macia, essa rachadura não se propaga, ela para ali, né? Então, eles pensaram, não, vamos fazer uma lâmina que ela seja dura no corte e seja macia nas costas, né? Eu utilizaria apenas um lado da espada para poder cortar e o outro lado seria para absorver os impactos, né? E para absorver esses esforços, né? Inclusive com a katana se usa as costas da lâmina para defender. Bom, o que se fez?
Se pegou a espada, se manteve a lâmina ali totalmente descoberta e a parte das costas foi coberta com argila, né? Com um barrinho lá feito com alguns componentes lá que os coteleiros achavam que era apropriado, né? E aí se aqueceu essa lâmina até 900 graus, ela dilatou toda por igual, depois se mergulhou essa lâmina reta dentro de um recipiente com água e quando retiraram a lâmina, ocorreu a mágica, porque quando eles retiraram a lâmina do recipiente com água, a lâmina estava curva. Poxa, como assim que uma espada reta entra quente num recipiente com água e quando ela sai ela está curva? Poxa, como que funciona isso? Imagine uma barra de aço, imagina que meus dois braços são uma única barra de aço, né, que está aquecida a 900 graus, ela está dilatada, ela está esticada como o elástico. Bom, e aí quando você resfria essa barra na água, uma parte resfria muito rápido, ela não tem tempo de encolher ao tamanho normal, enquanto que a outra parte que está coberta por argila, está protegida do contato com a água, ela ainda está quente, ela tem tempo de ir encolhendo para o seu tamanho normal. E isso vai curvando a outra superfície, vai puxando ela, né? E dessa forma, naturalmente, a lâmina ela vai se curvando, né? Os ferreiros que produziram as primeiras espadas não esperavam que a espada que ia sair dele ia sair curva, né? Mas acontece que quando eles testaram aquela lâmina curva, eles perceberam que ela tinha exatamente aquela propriedade que eles estavam querendo, né? Uma lâmina com uma fiação dura, né, rígida, e umas costas macias. Inclusive, se você pegar uma katana tradicional feita com esse tratamento diferenciado, se você tentar dobrá-la como eu fiz, ela vai ficar assim, ela vai dobrar e não vai voltar ao seu estado normal, né? Bom, isso porque ela tem um tratamento diferenciado, né? Em uma parte ela está rígida, na outra parte ela está macia, né? Então ela não tem uma propriedade de mola para ela conseguir voltar ao seu estado normal, né? Bom, isso é comum nas espadas antigas, né? Inclusive também um detalhe que torna essas espadas reconhecíveis é o ramon. E aí você tem as espadas modernas, né? Como é o caso da minha espada aqui. Bom, como vocês podem observar, a minha espada não tem ramon, ela não tem essa linha de fora a fora na espada, né? Isso significa que ela não tem tratamento térmico? Não. Pode ser o caso, né? Pode ser uma espada sem tratamento térmico, como o exemplo desta aqui, né? Porém, essa outra aqui é diferente. Essa aqui ela tem um tratamento térmico integral. Significa que o tratamento térmico que é feito na superfície da fiação é o mesmo tratamento térmico feito nas costas da espada. Nossa, Luciano, mas isso deixa a espada quebradiça? Não, porque hoje em dia já existem técnicas de metalurgia mais desenvolvidas, como por exemplo o revenimento, né? Que vai pegar aquela lâmina que está quebradiça, né? E vai aliviar as tensões do metal de forma que ela não se quebre, né? E ali aquela lâmina que ela é muito dura e muito quebradiça vai ficar um pouco mais macia e vai ficar semelhante a uma mola, né? Vou pegar a minha espada aqui e vou fazer aquele mesmo teste que eu fiz com essa espada que eu entortei na mão, aqui para vocês verem como ela vai voltar ao seu estado normal. Espada. E como vocês podem ver, a minha espada volta ao estado normal, ela não memoriza essa tensão, né? Ela se dobra, né? E depois, quando você alivia a tensão, ela retorna ao seu estado natural sem estar torta, né?
É a primeira vez que eu faço esse teste com a minha espada, mas eu sei que ela é assim. Ela tem um tratamento térmico de mola, né? Ela passou por um endurecimento e depois por um revenimento. Por isso ela não tem o Ramon, né? Mas ela tem propriedades mecânicas que são até melhores do que uma espada artesanal. A espada artesanal, se você tentar fazer isso que eu fiz ali na bancada, ou você vai quebrar a espada, ou ela vai se entortar dessa forma, né? E essa é a razão pela qual a espada japonesa katana é curva, né? E, inclusive, depois que eles aprenderam a fazer espada curva, eles nunca mais fizeram espada reta, né? Bom, talvez eles tenham feito alguma reta depois da restauração Meiji, mas os samurais e os ninjas também, né? Eles sempre empregaram espadas curvas, né? Ah, mas e aquela ninja toa reta? Besteira, aquilo ali foi criado por filmes e por jogos americanos. Aquilo ali não é de verdade. Não existe no Japão uma espada reta que foi empregada por ninjas. E aliás, se você for comprar uma espada que seja reta, porque você pode comprar uma espada reta, não tem problema nenhum. Ah, tal, nunca existiu no Japão, não tem problema. Se você acha bonito, gosta, quer comprar, compre, né? E ela pode ter esse tratamento térmico de mola, assim como essa espada aqui, e ter propriedades mecânicas muito semelhantes, né? Mas se por um acaso você observar que ela tem um Ramon, né, uma espada reta, já saiba que esse Ramon é falso, esse Ramon não é de verdade. Porque se você pegar uma lâmina reta e produzir um Ramon nessa lâmina através de um tratamento térmico diferenciado, você vai curvar essa lâmina, né? Bom, e fica aí para vocês saberem um pouco mais a respeito da espada e entenderem por que a espada japonesa é curva. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, se inscreva, compartilhe com seus amigos e acompanhe o canal aí para aprender um pouco mais a respeito de espadas, facas, artes marciais e defesa pessoal. Obrigado por ter assistido e até mais.